Trilhas da Redenção. Primeira parte em Portugal, capítulo 9. O amor não morre. Mas Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: Tem ânimo, filha, a tua fé te salvou. E desde aquela hora a mulher ficou sã. Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo 22. Isabel, emocionada, sentiu que faltava a voz para, juntamente com os amigos, acompanhar Amadeu a entoar o belo salmo. Preferiu retirar-se, entrou em seu quarto e acendeu as velas do candelabro que ficava ao lado da cama. Desde que fora aprisionada no claustro, sentia-se sufocar em ambiente totalmente fechado. Olhou à janela, que tinha uma fresta aberta, e a escancarou, sentindo o vento frio da noite. Inquieta, andava indo e vindo dentro do pequeno recinto sem dar-se conta do que fazia. Recordou o tempo em que ainda era uma menina e já conhecia a história de Davi. Porém, desde a morte do esposo e dos filhos, era a primeira vez que a ouvia. Sentiu-se impactada ao refletir sobre ele e Betseba. Um homem poderoso, uma mulher casada, traição, morte, culpa, escolhas equivocadas, resultado trágico. Palavras relacionadas às meditações daquela noite ressoavam repetidamente em sua mente, trazendo-lhe as memórias da própria vida. Mas, desta vez, outras considerações lhe banhavam a alma. Perdoar a si mesma, não desistir, cultivar a fé, pensar das próprias fraquezas, eram termos que nos últimos anos riscara de sua mente e que agora, em seu íntimo, assemelhavam-se a gotas de água em terra árida. Abriu uma antiga arca. Os movimentos frenéticos denotavam a comoção que abalara o equilíbrio já precário. Retirou de lá um presente que ganhara de Amadeu e nunca usara. Um único volume, em uma bonita encadernação de couro, reunia o Antigo e o Novo Testamento. Como se fossem teleguiados, seus dedos inquietos pararam no Salmo 51 e avidamente leu o verso 1 que Davi compôs após a repreensão do profeta Natã. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Em lágrimas, leu e releu os demais versículos que espelhavam a humildade do rei perante Deus. Sentiu-se contagiada pela coragem de Davi ao encarar a própria fragilidade. Entremeadas ao texto bíblico, vibravam nos refolhos de sua alma sofrida algumas palavras que ouvira naquela noite. Ao entregar-se à misericórdia divina, o amor de Deus o amparou e soergueu. As lembranças fizeram-na recuar no tempo e, de forma vívida, recordou as palavras de Simão quando tentava esclarecê-las sobre Jesus. Desde o princípio, Jesus nos ensina que veio para os doentes, pois os sãos não precisam de médico. Ela precisava de Deus, de Jesus. Se o Messias viera para os aflitos, viera para ela. Sentia sede daquele amor capaz de curá-la. Do seu modo, pela primeira vez em muito tempo, ajoelhou, orou, buscando forças para não desistir de si mesma e superar a dor. O cansaço e um estranho torpor fizeram-na deitar-se. Quase adormecida entre a vigília e o sono, sentia a mente vagar, ora situando no presente, ora no passado. Via a si mesma ainda jovenzinha durante o noivado, cheia de sonhos. Revia o esposo feliz no dia do seu casamento, o encantamento de ambos com a chegada de Simão, a vinda de Esther que lhes trouxe mais alegria, as brincadeiras de Levi divertindo os filhos nas horas de lazer.
como nunca recordava com nitidez a presença do filho mais velho, a ponto de sentir seu perfume. Um tanto, atordoada, percebeu o misterioso fenômeno, como se a lua tivesse se aproximando, suave claridade iluminava todo o quarto, inundando o ambiente de esplendoroso luzeiro prateado. A aproximação do espírito Simão provocava-lhe um estado modificado de consciência. Pensou sonhar ao divisar o vulto do filho amado, que, aproximando, beijou-lhe as mãos e depositou ao seu lado algumas flores que também irradiavam luminosidade. Quis levantar-se, abraçá-lo, ajoelhar-se, beijar-lhe os pés e suplicar que a perdoasse, mas atroz entorpecimento a mantinha imóvel no leito. Avidamente analisou o filho e não viu nenhum ferimento. Parecia vestido de luz. Aliviada, concluiu que de algum modo ele parecia bem e até mais belo que antes. Então Deus não lhe escondera a face, pensou Isabel. Apiedara-se dela e enviara o filho Simão para buscá-la. Ainda não vim buscar-te, não é o momento, dizia Simão com um sorriso, fazendo com que Isabel chorasse. Sem conseguir nada dizer, ela refletiu. Então ainda não estou absolvida. Os anjos teriam se equivocado permitindo que viesse? Os anjos não condenam, nem tampouco julgam. Isabel não se surpreendia com a habilidade do filho em ouvir-lhe os pensamentos inarticulados. Profundamente sintonizados desde a infância, ele conseguia ler sua mente com facilidade. Em profunda associação de ideias, continuaram o insólito diálogo. Filho, eu jamais imaginei que pudesse acontecer isso. Nunca desejei outra vida longe de nossa família. Como explicar-te o que houve? Pensava Isabel, dividida entre a saudade e a culpa. Eu sei. O perdão incondicional, encerrado nessas duas minúsculas palavras, reverberou na alma de Isabel como se o sol brilhasse na escuridão em que ela se mantinha. Simão continuou. Mãe, por que motivo eu deixaria de amar-te? Não te tortures assim. Exceto Jesus, quem nunca se deixou levar pelas ilusões? É preciso reagir. Não te encarceres na culpa destruidora. Recordemos Davi nos ensinando. Ainda que atravessemos o vale da sombra da morte, o Senhor estará conosco. Então, por que nós sentiremos abandonados? Enlevada, Isabel quis perguntar pelo esposo e pela filha. Papai está convalescendo. Quanto a Esther, empregamos todos os esforços para auxiliá-la. A esperança é de que logo mais estejamos reunidos. A morte nada modifica e continuamos os mesmos, o amor não morre. Isabel chorava pensando em tudo, absolutamente tudo ofereceria, tudo faria para estar com eles. Mãe, não cultives loucas ideias de suicídio, seria em vão. Não te jogues em um abismo de sofrimento que aumentaria infinitamente as nossas dores, sem que viesses ao nosso encontro. Não somos indiferentes. A tua aflição, entremeada de desesperança, nos atinge e nos faz sofrer. Por que não reparas ao teu redor? Josefa, tão solícita, não hesitou em auxiliar-te, não poderia ser uma fiel amiga? Vê Amadeu e Fortunato, são órfãos, dedicam-te amparo e amor de filhos. Por que não oferecer a eles o amor de mãe que está aí em teu coração? Observa Beatrice, viúva, empregando todas as forças para conduzir os filhos. Demonstra-te amizade. Por que não te aproximas dela como uma irmã? Repara, o senhor Eliaquim, mesmo diante da viuvez, perseguições e reveses financeiros, atende às necessidades de segurança de todos. Não seria ele merecedor de um amor filial? Faça como antes,
Retoma a leitura das Sagradas Escrituras, ora, cultiva a esperança e confia em Deus. E o maldito que a destruíra, pensava Isabel. Compadeça-te dele, pense no quanto terá que lutar para desvencilhar-se da teia de sofrimento na qual se enredou. Como perdoar a mim mesma? Isabel buscava o auxílio do filho que lhe respondeu. Busca Jesus. Recorda-te de nossas reflexões sobre a vinda do Salvador. Ele é o Messias, tantas vezes contemplado por Isaías como aquele que veio para levantar os caídos, amparar os que sofrem e curar os doentes. Estuda as páginas luminosas do Evangelho. Permita que o amor, exteriorizado em poderoso magnetismo, contido em tantas sublimes lições, cure o teu coração. Não chores, dizia Simão com ternura. A morte não é o fim e não separa aqueles que se amam. É preciso situar o coração na esperança do reencontro e manter acesa a chama de fé em Deus que cuida de todos, nos dois planos da vida. Isabel despertou do estranho entorpecimento. Não mais enxergava o filho. Sentia o aroma de rosas, mas não via as flores que ele lhe trouxera. Foi até a janela e contemplou o céu. A lua cheia refletia raios de luz prateada, ressaltando o manto azul escuro que parecia revestir o firmamento. Encantada, observou as estrelas cintilantes. Seriam mundos povoados? Diante da prova da imortalidade da alma, Isabel pensava extasiada. Esses mundos não mais significavam o paraíso perdido, e sim a terra prometida. Em algum lugar sua família vivia. Sentiam sua falta. O amor não morre, dissera Simão. Apesar de tudo, continuavam unidos. Compreendeu a visita do filho como um presente divino a traduzir-se em um imenso e sublime amor. Sentiu imperiosa necessidade de reconciliar-se com Deus. Ele era justo, mas era igualmente bom. Daria uma nova chance para que honrasse o compromisso com a família que o ultrajara. Deitou-se novamente. Guardaria no coração para sempre as emoções daquela noite. De algum modo continuava a registrar a inefável presença do filho. Ele lhe beijava o rosto molhado de pranto e pungente saudade a invadiu. Adormeceu com a impressão de ouvir a voz amada. O amor não morre. Devotados amigos espirituais acompanharam o diálogo entre mãe e filho. Doaram energias a Simão para que o encontro entre os dois planos fosse possível. Junto deles estava Levi, o silencioso espectador da afetuosa conversa entre a esposa e o filho. Emocionado pelo mais belo quadro que lhe fora dado contemplar, reconheceu a bondade de Deus que lhe alimentava a mente e o coração de outras imagens, de outras emoções, para que desvanecessem de suas lembranças as sombrias recordações das últimas horas que vivera na terra. Dali, retirou-se esperançoso. Aguardaria o dia em que estariam reunidos. Entender-se-iam como sempre fizeram. Novamente seriam felizes. A linguagem humana ainda é pobre para descrever a dor que dilacera de angústia os corações daqueles que contemplam a morte prematura de seus entes queridos. Porém, diante da realidade da vida infindável, a crença de sabê-los vivos consola e fortalece a aceitação da temporária separação. Mães e pais que choram a morte de seus filhos, eles não morreram, estão vivos. É bem verdade que agora não poderão cercá-los dos cuidados de antes, da solicitude referente à vida material. Mas poderão assisti-los com suas orações, poderão senti-los na comunhão dos pensamentos sintonizados, e até o reencontro definitivo a prece será uma ponte de luz. Rumo aos caminhos novos que foram chamados a trilhar,
Os que partiram se inquietam e também sofrem diante do desespero daqueles que permanecem na terra. A vida prossegue. Após um período de adaptação que envolve a consciência de estarem vivos, pensando, sentindo, paulatinamente conquistam a aceitação da aparente separação. Surpresos, descobrem as belezas dessa imortalidade gloriosa. E então, uma infinidade de possibilidades de crescimento se abre em um horizonte radioso. Na vida maior, estudam, trabalham e se alegram a cada progresso realizado. Invisibilidade não significa ausência, disse um dos sábios da terra. Ao alcançarem a alegria infinita de saberem-se mortais, retornam à terra em visita aos antigos lares. Abraçam seus pais, irmãos, avós e amigos, desejando comunicar que continuam os mesmos, nada mudou, não morreram e sim partiram antes.